Hoje eu quero falar sobre esse livro, O Poder do Agora. É o melhor livro que eu já li em toda a minha vida. É um livro espetacular. Ele me ajudou em vários momentos e me ajuda ainda. E eu já li ele em várias fases diferentes da minha vida, em fases decisivas, em fases na qual eu era mais jovem, quando eu descobri esse livro, acredito que tenha sido em 2012, 2011. E de lá pra cá eu já li ele umas 7 vezes pelo menos. E, na minha opinião, é o melhor livro que existe. Eu muitas vezes abro uma página dele e uma simples frase me faz repensar o momento que eu estou vivendo, me faz repensar o que eu estava pensando sobre determinada situação que estava ocorrendo na minha vida. E isso é algo muito poderoso, assim, muito mágico. Eu cheguei a tatuar um símbolo desse livro há vários anos atrás. E é um símbolo que o livro tem após determinados trechos, na qual o objetivo desse símbolo é que tu pare de ler e apenas fique refletindo sobre o que tu acabou de ler e vivendo o agora. Já diz o nome, né? O poder do agora. Então, a ideia desse livro, para resumir, é que não existe nada fora do momento atual, do momento presente, do agora. E na maior parte das vezes, no agora, não existe problema nenhum. Os problemas eles estão no passado ou eles estão no futuro. O agora, ele simplesmente é ativo, ele é vivo, ele é literalmente um presente, é algo repleto de possibilidades, de energia e minha esposa vendo o jogo. Acho que o time dela sofreu um gol. Isso acabou de acontecer agora. É muito louco porque o agora, ele não pode ser segurado, ele não pode ser congelado. Sempre um novo agora se estabelece e é só nele que a gente desfruta da vida. Isso é um papo muito doido, mas também é um papo muito leve que soluciona praticamente todos os nossos problemas. Porque as nossas preocupações com o que virá no futuro, elas de fato não existem. Elas existem dentro da nossa cabeça, elas existem dentro de possibilidades de coisas que a gente cogita que pode vir a acontecer, mas elas só vão acontecendo agora. E quando elas virarem agora, elas não vão estar carregadas de um peso de algo que a gente projetou. Porque o agora ele é muito mais simples, é só fazer as coisas, sabe? Se eu fosse ficar me preocupando, nossa, como vai ser quando eu for gravar um vídeo, eu até, de certa forma, fiquei pensando nisso hoje, porque eu fiquei me lembrando, tenho que gravar o vídeo, tenho que tirar um momento para fazer isso e tal. E, de certa forma, é uma responsabilidade, um compromisso meu. Então, isso ficou me perturbando, de certa forma, durante o meu dia. E agora que eu tô gravando, tá sendo agora, tá sendo leve, tá sendo completamente suave. E praticamente sempre é assim. Não que não existam coisas extremamente difíceis que a gente vai ter que lidar nos agoras, mas quando a coisa está acontecendo, ela só é. Ela não está carregada de um peso, de um sofrimento, de uma melancolia. Ela é. E, enfim, esse livro ele possui tanta profundidade que não existe uma maneira melhor de explicar ele do que recomendar que você leia. Leia esse livro. É algo tão simples, a vibe que ele procura propagar e explicar, que é até difícil de explicar, porque simplesmente significa que está tudo bem. Está tudo bem. A gente é cheio de noia, de preocupação, de
cargas negativas do passado. E, cara, o passado e as nossas mágoas, as histórias que a gente conta pra nós mesmos sobre o que nos fizeram, o que a gente passou, o que a gente sofreu, o que, na verdade, é um pouco pesado. Eu não quero que soe como um desrespeito dizer que isso não existe, mas isso não existe de fato. É uma memórias, são coisas que estão na nossa cabeça. Isso não está acontecendo. E a gente age como se estivesse acontecendo o tempo todo. Como se a gente estivesse carregando o nosso passado. Sendo que a gente pode simplesmente, é uma escolha nossa, dizer para nós mesmos que, peraí, no agora está tudo bem. Eu estou aqui agora respirando. A vida é uma experiência única, passageira, breve e milagrosa. E eu vou desfrutar disso aqui. Nossa, que bacana que é um livro, uma cuia, uma coisa de madeira com uma erva na qual eu consigo ingerir e sentir o gosto, sabe? A gente começa, quando a gente foca de fato no agora, a gente consegue se apaixonar por cada detalhe besta, entre aspas, da vida. Então, se a gente consegue se apaixonar por cada detalhe besta da vida, imagina as coisas de fato grandiosas que acontecem. O quanto não é incrível, o quanto não é espetacular. A vida passa a ser uma coisa extraordinária. Porque muitas vezes a gente vive coisas extraordinárias não estando presente, não estando no agora, e essas coisas passam, depois a gente lembra e diz, nossa, eu nem vivi aquilo de fato. Eu só estava viajando com a cabeça em outro lugar, preocupado com a próxima coisa legal que eu ia fazer. E a gente faz o oposto, sabe? A gente vive coisas incríveis sem valorizar elas. E quando a gente tem a capacidade de viver coisas monótonas, comuns, do dia a dia, como se fossem incríveis, porque de fato são, poder estar vivo, poder respirar, é incrível. A gente só é tão cheio de coisas e pensamentos na nossa cabeça que a gente esquece. Mas quando a gente consegue viver coisas normais de uma maneira espetacular, as coisas espetaculares, elas passam a ser assim tão mais bem aproveitadas, sabe? Especiais, de fato. E aí, quando a gente começa a viver dessa forma, a gente também percebe que não tem uma grande diferença entre momentos incríveis e especiais e épicos do que esse momento aqui, o momento atual. É uma coisa mais constante, cheia de paz e muito mais equilibrada. É muito legal viver a vida dessa forma. Quando a gente pensa nisso e a gente não está passando por um momento de dificuldade, por um momento ruim, ou na qual a gente precisa olhar para dentro, esse papo pode soar só como uma bobagem, sabe? Só como uma, tipo, nossa, que viagem é essa? Mas, cara, quando tu não tá legal, tu conseguir parar e encontrar paz em algum lugar dentro de ti é muito especial. Salva vidas. Então, é isso. Recomendo demais esse livro. Peço perdão pela viagem, que eu sei que isso é uma viagem, eu sei que isso é muito doido, mas é uma das melhores loucuras que eu conheço. O poder do agora.